Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênios, seção 28, a revelação dada a Joseph Smith para Oliver Cowdery, tá bom? Que estava acontecendo algumas coisas contra a hierarquia da igreja, né? O elder menor, o segundo elder, estava querendo dar ordem ao maior, né? Ao profeta presidente, Joseph Smith. E aí, então, recebeu-se essa revelação, não somente por conta de Oliver, mas também por conta de Hiram Page, que a gente vai estudar aqui, que também estava recebendo revelação para a toda a igreja, e aí, então é referido a ele também, a essa revelação aqui, tá bom? Então o contexto histórico é o mesmo de ontem, então a gente vai aqui, a gente estudou até o versículo 7, agora a gente vai do versículo 8 até o 16 aqui, finalizando a sessão 28 aqui de Doutrina e Convênio. Então hoje a gente finaliza aqui, tá bom? Então, ainda vai persistir nessa ideia de hierarquia, né, de respeito, né, ao líder ali superior, tá bom? Tem um grupo no WhatsApp que eu amo esse grupo, que é o grupo que o Lucas Guerreiro criou. Lá a gente envia a mensagem do dia e as pessoas trazem comentários, né, a respeito da mensagem do dia. E eu gosto, para mim, é bem edificante. Às vezes a gente conversa coisas paralelas lá também. E eu amo esse grupo. Se você quiser participar, né, e ouvir as mensagens, o que as pessoas falam lá no grupo, tá bom? Seja bem-vindo. Só mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando o convite para vocês entrar no grupo lá, tá bom? É o Lucas Guerreiro que criou esse grupo do Vem Segue e a gente fica conversando ali, ouvindo as mensagens um dos outros, tá bom? Então, se você tem tempo, está convidado aí. Vamos lá, então, entre esses comentários, já que é o mesmo tema que nós estamos trazendo aqui, um dos comentários lá no grupo, né, foi a irmã Marli que trouxe. Ela falou sobre os professores, e ela até trouxe umas duas experiências tristes ali de pessoas que desrespeitaram os professores, porque a criança não quis fazer a lição, aí a professora repreendeu a criança, e no final das contas os pais vieram da criança e em vez de brigar com a criança, brigaram com o professor, né? Então, a gente vê que essa hierarquia, esse respeito vem sendo perdido ao longo do tempo também. Por exemplo, quando eu era mais adolescente, eu sempre escutava os jovens e os adolescentes também da minha idade, falar que queriam ser professores, né? Que era uma profissão muito... muito prestigiada, tá bom? O professor, ele deve ter em alto prestígio por ensinar, educar, tá bom? E hoje em dia a gente já não ouve tanto isso, até porque a gente não está vendo esse respeito dentro da sala de aula. Os alunos, né, eles desrespeitam os professores ali, então por conta disso, né? Mas foi bem falado no grupo hoje a respeito da autoridade, né, da hierarquia que existe. A gente tem que obedecer o nosso chefe, nosso patrão, encarregado. A gente existe uma hierarquia. Na empresa que eu trabalho, né, são aproximadamente ali 23 funcionários. E eu trabalho lá há 15 anos, né, aproximadamente 15 anos eu trabalho lá, e eu já vi coisas assim, que excelentes profissionais que fazem um excelente trabalho lá dentro, mas foram mandados embora por falta de desrespeito com o patrão, por bater boca com o patrão e até usar palavras de baixo calão, né? E isso acabou fazendo com que essa pessoa fosse mandada embora. E eu já vi outros lá dentro que às vezes não faz um trabalho tão esmerado, né? Tão bonito, tão detalhado, mas permanece porque eles obedecem ao patrão, né? Eles dão aquela enrolada ali, mas quando o patrão chega e fala alguma coisa, eles acatam já na hora, assim, já obedece. Então, essa questão de ter desrespeito não é somente com a hierarquia, né? Eu acredito que com qualquer pessoa que nós vamos falar, com colegas, amigos, a gente tem que ter um respeito para falar com as pessoas. A pessoa nem precisa ser mais velha do que eu para mim ter um respeito. Eu tenho que respeitar todas as pessoas, tá bom? Dito isso da mensagem, vamos ver aqui o que mais o Senhor diz para Oliver Cowdery, né? Ele vai dar novas instruções e mandamento a Oliver Cowdery aqui, depois de novamente orientar ele a respeito da linha de autoridade na igreja. Ele não poderia mandar naquele que estava acima dele,
tá bom? Então vamos lá aqui, Doutrina e Convênios, seção 28, eu vou ler o versículo 8. E agora eis que te digo que irás aos lamanitas para pregar-lhes meu evangelho. E se aceitarem os teus ensinamentos, estabelecerás entre ele e minha igreja, e receberás revelação. Mas não as escreverá como mandamentos. Então ele podia receber revelações, só não era para escrever como mandamento. Né? Aliás, toda revelação, né, que vai se tornar canônica na igreja, ela passa pela primeira presidência e vai ter aprovação ali tanto da primeira presidência como do coro dos 12 apóstolos. E depois, em seguida, né, também é apoiado para voto de apoio, né, a toda a congregação da igreja também. Então, aqui é simplesmente, né, para que Oliver Calder ele não coloque o mandamento ali, né, para toda a igreja sem o consentimento do profeta, tá bom? Tem que ter unanimidade, isso que o Senhor coloca aqui, tá bom? Versículo 9, né? Então ele deu o mandamento aqui dele ir aos lamanitas pregar, né? Aqui se refere aos índios, né? Aos índios americanos aqui. Versículo 9, e agora eis que te digo que não foi revelado a nenhum homem sabe onde será construída a cidade de Sião, mas será revelado mais tarde. Eis que te digo que serás nas fronteiras próximas aos lamanitas. Bom, aqui, né, se a gente lê o versículo, a gente fica meio perdido. Por que está falando isso aqui? Quando ele fala aqui que a nenhum homem foi revelado, né, a respeito de onde seria a cidade de Sião, ele está se referindo a Hiram Page, que por meio de uma pedra estava recebendo revelação, dizendo que era para toda a igreja, tá bom? Então ele estava recebendo revelação nessa pedra, e nessa pedra, qual que era a revelação que ele estava recebendo? Justamente onde deveria ser estabelecida Sião. E aí aqui o Senhor fala, olha, nenhum homem sabe, eu não revelei a nenhum deles, tá bom? E aí então, ao falar que não recebeu nenhuma, a gente já pensa, se não é Deus que está falando com Hiram Page, quem foi que estava falando com ele, né? Certamente é o inimigo, né? O inimigo, ele usa ali de meios para confundir as pessoas, tá bom? Então, não seria Hiram Page o primeiro, né? As escrituras já alertavam sobre isso, sobre pessoas com falsas profecias. Inclusive, Jesus Cristo, ele dá uma severa repreensão sobre isso, né? Lá em Mateus 7, ele falando sobre os falsos profetas, ele diz assim, lá em Mateus 7, versículo 22 em diante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conhecia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aqui, né, as pessoas vão falar para Jesus, mas nós profetizamos em teu nome. Profetizaram, até pode ter recebido a revelação, mas será que foi de Deus? Porque o próprio Deus falou para ele, nunca vos conheci aqui, né? Na tradução de Joseph Smith, fala que eles nunca conheceram ao Senhor. Deus, ele conhece todo mundo, nosso íntimo, nosso próprio coração, né? O versículo 10 aqui, Doutrina e Convênio 28, 10, diz assim, não deverás deixar este local até depois da conferência. Meu servo Joseph Smith será designado pela voz da conferência para presidi-la. E que ele te disser, farás, né? Aqui falando da conferência geral, que não era para ele ir embora antes da conferência geral. Esse sistema, né, de conferência geral permanece até hoje, tá bom? Aliás, faltam 7 dias para a próxima conferência geral, que vai ser em abril agora, né? Então, na próxima semana, sem ser esse sábado hoje, no próximo sábado, nós já vamos ter a conferência geral, tá bom? Então, a gente vai ter a oportunidade aí de ouvir os profetas e apóstolos e as autoridades gerais da igreja. É uma oportunidade muito boa. Continuando aqui, versículo 11, né, falando de Hiram Page, diz aqui, e também deverás procurar teu irmão Hiram Page, em particular. Aqui é interessante, né, que ele fala para procurar ele tem que dar uma repreensão lá em Hiram Page, falar que a revelação que ele está recebendo não provém de Deus, mas fala justamente para chamar em particular.
não falar na frente de todo mundo, né, querer envergonhar a pessoa, mas chamar no particular e conversar com a pessoa. Então ele fala aqui, procurar Hiram Page em particular e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim e que Satanás o iludiu, né? Então aqui mostra, né, que Satanás iludiu ali Hiram Page por meio dessa pedra aqui. Então até agora Oliver Cowdery ele recebeu alguns mandamentos aqui, né? Nessa sessão 28 Deus falou que ele seria como Arão, assim como Arão foi para Moisés, que Oliver Cowdery seria como um Arão para Joseph Smith, né? No caso Joseph Smith como profeta ali. Aqui também falou sobre a missão que ele deveria ir fazer, pregar, tá bom, o evangelho, e também falou que ele deveria permanecer ali até a conferência geral passar. Aí depois sim ele iria pregar, tá bom? E a outra designação aqui que ele recebeu é ir lá conversar com Hiram Page, né? Essa conversa foi boa, ele conseguiu, né, convencer Hiram Page que aquelas revelações não eram de Deus, assim que ele começa a entender, dizendo, olha, quem recebe revelação para toda a igreja é o profeta. Bom, então pronto. Se você recebeu um assim, não é de Deus. E aí, então, ele compartilha, né, a revelação que ele recebeu de Deus, dizendo que aquelas palavras que ele havia recebido não tinham sido do Senhor. Então, eu amo aqui a humildade de Hiram Page. Ele abandona essa pedra, abandona esse meio de revelação, né, e a gente pode até falar, nossa, né, ele estava recebendo palavras do diabo ali. A gente tem influências no mundo, né? Assim como a gente ouve a voz do Espírito, a gente tem pensamentos malignos, coisas assim, também vêm do inimigo, mas a gente tem que resistir, tá bom? Então, a voz do inimigo também é frequente, né, tentando nos desvirtuar. Então, é oposição em todas as coisas, né, que nós vivemos aqui. Então aqui, voltando a falar que Satanás ele tenta iludir as pessoas, e ele conseguiu iludir Hiram Page, não só Hiram Page, viu? Porque muita gente tinha acreditado nas revelações que ele tinha recebido, inclusive ali Oliver Cowdery e também a família Whitner, e muitos membros da igreja haviam acreditado naquelas revelações ali, né? E Jesus Cristo já advertiu ali contra os falsos profetas. Tomar cuidado, porque aí leva um monte de gente ali para o engano. Então, aqui falou que Satanás iludiu, né, ele. A ilusão é uma confusão dos sentidos que nós sentimos. Pode ser de todos os sentidos, né, do ouvido, do olfato, todos. Né, mas o mais comum é nos olhos, né, que a gente vê ali uma miragem, né, você vê uma miragem ali. Normalmente, quando está muito calor, a pessoa dirigindo assim, parece, se você estiver numa estrada, parece que lá na frente tá tudo água, né? E não, quando você chega lá não tá, é uma miragem, né? Por causa do calor, do sol ali. Então, é isso que Satanás faz, ele faz miragem. O que ele quer fazer é imitar a Deus, tá bom? Então, assim como Joseph Smith recebia a revelação por meio do Urim e Tumim, agora, né, ele estava falando que Hiram Page estava recebendo. Então, o inimigo sempre tenta imitar as coisas de Deus, tá bom? Tem um versículo aqui na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante. Diz assim, ó, fala dos falsos apóstolos. Mesmo na época de Paulo ali, surgiu falsos apóstolos. Né? Ele ia nas casas dos irmãos, pregava ali, pegava o dinheiro do dízimo e ó, ia embora, né? Então Paulo fala desses apóstolos assim, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Eles falavam que era apóstolo, mas eles não eram apóstolos de Cristo. E aí ele diz aqui, ó, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Lúcifer, ele não é um anjo de luz, né? E ele se transfigura, ele pode até se mostrar como um anjo de luz, para enganar as pessoas. Então ele pega e fala aqui, Paulo, né? E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Ou seja, aqueles pessoas dizendo que eram apóstolos, né, sendo que não eram apóstolos. Né? Então isso é pouco, né? Se o próprio Satanás pode se transformar ali em anjo de luz. Vamos lá para Doutrina e Convênio 28, versículo 12, diz assim:
Pois eis que essas coisas não lhes são designadas. A ninguém dessa igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Então, aqui falando, né, que as coisas que Hiram Page foi revelado, ele não tinha sido designado para ele. O profeta que tinha que ser designado a receber revelação para toda a igreja ali, tá bom? Então, tá falando aqui sobre essas coisas aqui. Eu peguei aqui nesse comentário 12 uma citação do presidente F. Smith, né? Ele fala aqui sobre que Satanás é um imitador habilidoso. Ele conta a experiência, né, de quando ele trabalhava numa loja e ele viu uma nota, né, de dinheiro ali que era um pouco diferente, estava mais clara que as outras. Ele prestou atenção nas diferenças e viu que era falsa. Aí ele entregou ao gerente da loja lá para ele não passar para outra pessoa, né? Ele falou: olha, essa nota aqui tá no caixa, aqui é falsa, né? E aí passou lá para o gerente. E aí ele fala como nós podemos identificar a verdade, né? Não cair aí na falsidade do inimigo. E lá as palavras deles dizem assim, ó: a melhor defesa que temos para não sermos enganados pelas falsidades de Satanás é conhecermos melhor as possíveis verdades do Evangelho. Quanto mais aprofundarmos o nosso conhecimento na verdade, mais fácil será identificar as diferenças quando Satanás nos apresentar sua falsidade. Assim, quando ele disser que precisamos procurar, assim como quando ele fizer, ou seja, fazer as falsidades, a gente deve procurar as diferenças, conhecendo já a verdade. Então, em outras palavras, a gente não precisa ficar horas estudando o que é falso. Nós devemos passar tempo realmente entendendo a verdade, as revelações de Deus. E aí, quando chega a revelação falsa, você fala: olha, isso aqui não está de acordo com o que eu aprendi, não. É a revelação certa, eu já aprendi assim, então isso aí está fora, já descarta que é falso. Então é disso que ele está falando aqui. Versículo 13, eu tenho um convênio, seção 28, versículo 13 ao 16, finalizando aqui o estudo, né? Diz assim: pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e comum acordo pela oração da fé. E ajudarás a resolver todas as coisas, de acordo com os convênios da igreja, antes que iniciares tua viagem entre os lamanitas. Desde o momento em que partires e regressares, ser-te-á indicado o que fazer. Deverás abrir a boca em toda a ocasião, declarando o evangelho com tom de regozijo. Isso é uma parte importante, né? Que ele deveria sair pregando o evangelho com todos a quem a ocasião permitisse ali, mas com tom de regozijo. Regozijo é felicidade, tá bom? Então, quando nós pregamos o evangelho, nós devemos mostrar a felicidade para as pessoas também. Então, é essa a mensagem que compartilhamos hoje, né? Finalizando a designação aqui, a sessão 28. E amanhã eu pego um tópico e trago para nós aqui para finalizar o estudo da semana. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.